Existem histórias que o Brasil acompanha com os olhos arregalados, sem conseguir olhar para o lado, sem conseguir pausar, sem conseguir fingir que não está interessado. Essa é uma dessas histórias. Uma jovem de 18 anos numa plateia de show no interior do Amazonas. Um cantor de 67 no palco, que a vê no meio da multidão e manda recado. Um namoro que começou discreto e virou escândalo nacional. 5 anos de relacionamento marcados por luxo, por traições descobertas no celular, por brigas que geravam ansiedade, por promessas que não foram cumpridas e por um término que não foi separação, foi expulsão. E então, quando tudo parecia ter acabado em silêncio, Laísa Felizardo abriu a boca e disse tudo, inclusive o que ninguém esperava ouvir. Hoje, a gente vai contar essa história do começo ao fim, com os detalhes que os programas de fofoca mostraram em pedaços, mas que ninguém ainda juntou numa narrativa completa, com as mensagens que vazaram, com as palavras que ele disse sobre ela que o Brasil inteiro repetiu com espanto, e com a frase que ela disse sobre si mesma, fria, direta, sem pedido de desculpa, que calou até os mais ferrenhos defensores do cantor. Fica com a gente, porque essa história tem camadas que vão muito além do escândalo. Ela fala sobre poder, sobre dependência emocional, sobre o que acontece com uma jovem quando ela abre mão de tudo por um amor que não estava disposto a dar tudo de volta. Era agosto de 2018. Careiro Castanho, uma cidade a 88 quilômetros de Manaus, às margens do rio Amazonas, daquelas cidades do interior que o Brasil grande raramente visita, mas que tem sua própria vida, sua própria gente, sua própria história. Amado Batista estava lá para se apresentar na 12ª Feira Agropecuária da cidade. Um show como tantos outros que ele havia feito ao longo de décadas, numa carreira que já tinha mais de 40 anos e que ainda enchia praças e parques por todo o Brasil. Na plateia estava Laísa Bittencourt Felizardo, manauara, 18 anos, terminando o ensino médio, uma jovem bonita, de presença marcante, que havia crescido ouvindo as músicas de Amado Batista, como tantas outras jovens da sua geração que aprenderam essas músicas com os pais, com as avós, com o rádio da cozinha que nunca se desligava. Ela estava lá para curtir o show, não estava lá para mudar de vida. Mas a vida não costuma avisar quando está prestes a mudar. Amado a viu no meio da multidão e mandou o recado, da forma como homens poderosos e famosos mandam recado, por intermédio de pessoas próximas, com a certeza tranquila de quem raramente ouve não. Laísa atendeu. O que aconteceu depois é o tipo de coisa que, contado em poucas palavras, parece simples. Eles conversaram, se gostaram, começaram a se falar. Mas o que estava acontecendo de verdade era muito mais complexo do que qualquer resumo consegue capturar. Era uma jovem de 18 anos, ainda terminando o ensino médio, ainda morando com a família em Manaus, ainda com a vida toda pela frente e os planos ainda frescos na cabeça, sendo cortejada por um dos artistas mais famosos e mais ricos do Brasil. Um homem com 67 anos, com fazendas, com avião particular, com um nome que abria qualquer porta em qualquer lugar do país. 48 anos de diferença. 2 gerações, 2 mundos completamente diferentes. Em janeiro de 2019, 5 meses depois daquela noite no Amazonas, Amado tornou o relacionamento público, e o Brasil acordou com a notícia e reagiu da forma mais previsível possível. Metade com curiosidade, metade com julgamento e todo mundo querendo saber mais. Laísa deixou Manaus, deixou a família, deixou o ensino médio que ainda não havia terminado, deixou os planos de fazer faculdade de Direito, deixou os projetos de ser influenciadora porque Amado era reservado e não queria exposição. Deixou, essencialmente, a vida que havia construído até ali. E foi para Goiânia, para o condomínio de luxo Aldeia do Vale, para a vida de uma mulher que havia trocado tudo pelo amor de um homem que o Brasil inteiro chamava de ídolo. O que ela não sabia ainda era o preço real dessa troca. Por fora, a vida de Laísa em Goiânia parecia um sonho. Condomínio de luxo,
mesada de R$ 10.000 mensais, viagens para destinos paradisíacos, carro, acesso à fazenda, cavalos, uma vida que a maioria das pessoas não vai experimentar em nenhum momento da existência. E Amado, por sua vez, não era um homem frio ou distante no relacionamento. Quem acompanhou o casal de perto descreve um homem que gostava de Liza à sua maneira, com o afeto possível de quem tem 67 anos, quem tem décadas de vida vivida, quem tem hábitos e rotinas estabelecidos há muito tempo. Liza até virou próxima da filha de Amado, Lorena. As duas trocavam mensagens carinhosas, apareciam juntas em fotos nas redes sociais. Havia uma tentativa genuína de construir algo que funcionasse, de criar uma convivência que fizesse sentido para todo mundo envolvido. Mas debaixo de tudo isso, havia algo que Liza foi descobrindo devagar e que foi corroendo o relacionamento por dentro de uma forma que ela demoraria anos para conseguir nomear completamente. Ela havia trocado a própria vida pela vida dele. Não era uma crítica, era uma realidade. Ela havia saído de Manaus, deixado a faculdade, deixado os planos, deixado a família e entrado num mundo que era inteiramente construído em torno de Amado Batista. Os shows eram os dele, a agenda era a dele, o condomínio era o dele, o dinheiro era o dele, as regras, inclusive a de não se expor nas redes sociais, de não dar entrevistas, de manter a vida privada longe dos holofotes, eram as dele. E Liza foi se adaptando, do jeito que os jovens se adaptam quando estão apaixonados e quando a paixão ainda é forte o suficiente para justificar qualquer concessão. Mas a paixão, com o tempo, vai revelando as coisas que ela escondia. E o que começou a aparecer, devagar, nas frestas do relacionamento, era uma inquietação que Liza não conseguia mais ignorar. Algo estava errado, e ela ainda não sabia exatamente o que, mas estava prestes a descobrir. Liza descobriu as traições do jeito mais doloroso que existe, pelo celular. Ela mesma contou, em entrevista ao Domingo Espetacular da Record TV, com uma precisão de detalhes que só quem viveu aquilo consegue ter. Ela olhava o celular de Amado e via conversas com mulheres de estados diferentes, mensagens que não deixavam dúvida sobre o que estava acontecendo, palavras que não tinham outra interpretação possível. E quando ela confrontava, quando ela chegava para Amado com o que havia visto, com a dor que aquilo causava, com a pergunta que qualquer pessoa naquela situação faria, ele negava. Dizia que ela era a única, que quem estava com ele, quem morava na casa dele como mulher, era ela, que ela estava vendo coisas que não existiam, que ela estava sendo louca. Mas as amantes não ficavam só no celular. Algumas iam até as redes sociais de Liza, mandavam mensagem, diziam diretamente a ela que ela estava sendo traída, que ela era corna, que ela não era a única. E mesmo diante de tudo isso, de provas no celular, de mulheres nas redes sociais, de uma evidência atrás da outra, Amado continuava negando. Continuava pedindo desculpas quando não tinha mais como negar, continuava prometendo que não ia se repetir, continuava dizendo que a amava. E o ciclo se repetia. Liza foi desenvolvendo ansiedade. Ela própria descreveu esse processo com uma honestidade que impressionou quem assistiu à entrevista. Disse que as discussões eram angustiantes, que ela sofria demais, que tentava sair, mas que havia uma dependência emocional que ela reconhecia e não conseguia romper facilmente. Tinha época em que eu só chorava e tentava sair, ela revelou. Mas era muito difícil porque eu tinha uma dependência emocional por ele enorme, e acredito que até hoje tenha. Ele via como eu ficava, me pedia desculpas por tudo e dizia que não iria se repetir. Dizia que me amava e que eu tinha que confiar mais nele. É uma descrição que qualquer pessoa que já esteve num relacionamento difícil vai reconhecer. O ciclo da dependência emocional não tem a ver com falta de inteligência. Tem a ver com o vínculo que se forma quando a gente investe muito, tempo, vida, planos, identidade, numa pessoa. E quando esse vínculo se rompe, ele não rompe limpo, ele arrasta. Liza ficou 5 anos dentro desse ciclo. 5 anos de Goiânia, de condomínio de luxo, de viagens bonitas e de um celular que, quando ela olhava, mostrava uma realidade que ela não queria ver, mas que não conseguia mais ignorar. E antes de continuar,
a gente quer parar aqui um segundo para agradecer a você de verdade. Você ficou com a gente até aqui, acompanhando cada detalhe dessa história. Isso significa muito. Muito obrigado por estar aqui. O que vem a seguir é o que você mais estava esperando. A maior revelação dessa história ainda não chegou, e ela está no próximo capítulo. O término chegou em dezembro de 2023. E não chegou como uma conversa, não chegou como uma separação adulta, com as duas partes sentadas numa mesa, olhando uma para a outra e decidindo juntas que havia chegado ao fim. Chegou como uma expulsão. Liza recebeu uma mensagem dos enteados, os filhos de Amado, dizendo que a situação estava chata, que Amado era idoso e que ela precisava sair. Segundo ela mesma relatou, emocionada na entrevista ao Domingo Espetacular da Record TV, pegaram as coisas dela, colocaram tudo no carro de qualquer jeito. Foi um horror. Ela saiu do condomínio de luxo Aldeia do Vale sem ter para onde ir de forma digna. Foi dormir num colchão na cozinha da casa de mãe, em Palmas, no Tocantins. A jovem que havia trocado Manaus pelo luxo de Goiânia se viu de repente de volta à estaca zero, sem apartamento, sem os planos que havia deixado para trás, sem a faculdade que não terminou, sem nada que fosse só dela. Amado havia proposto um acordo, R$60 mil, pagos em 6 parcelas para ela se reorganizar. Liza recusou. Queria o dinheiro de uma vez para poder abrir um negócio próprio e recomeçar de verdade. A negociação emperrou. E então vieram as mensagens. A coluna de Matheus Baldi da Isto É Gente teve acesso à troca de mensagens entre os dois. E o que estava escrito ali parou o Brasil. Liza cobrava a pensão que haviam combinado, perguntava quando mandaria o dinheiro. E Amado respondia com uma frase que o país inteiro repetiu com espanto, que ela havia ganhado na loteria com o relacionamento. Liza não ficou em silêncio. Respondeu com tudo. Loteria de quê? De chifre? De ansiedade? De instabilidade? E a guerra estava declarada. Liza foi ao Domingo Espetacular, deu entrevista ao Fofocalizando, falou com colunistas, contou tudo. As traições, a dependência emocional, a expulsão, as promessas não cumpridas. E então, numa entrevista que parou o Brasil, veio a revelação que ninguém esperava. Liza admitiu que também havia traído Amado. Não como confissão de culpa, não como pedido de desculpa, como uma declaração de equivalência, fria, direta, sem rodeio. Eu assumi para ele. Isso só aconteceu depois que peguei várias traições dele. Na época não tive maturidade para lidar com todas as situações que descobri. E no Fofocalizando, com câmera na cara e o Brasil inteiro assistindo, ela foi ainda mais direta. Chumbo trocado. 2 palavras, sem elaboração, sem contexto adicional. 2 palavras que disseram tudo o que precisava ser dito e que calaram qualquer pessoa que ainda estava tentando encontrar o mocinho e o vilão dessa história. A defesa de Amado, por sua vez, não ficou parada. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, os advogados do cantor estavam reunindo provas da suposta traição de Liza. Áudios, imagens, relatos de moradores do condomínio que teriam ouvido ela comentar em encontros sociais sobre o desejo de se separar enquanto assegurava seus direitos como esposa. Uma narrativa que, se confirmada, mudaria completamente o peso jurídico da batalha pelo reconhecimento de união estável. A batalha judicial está aberta, em Palmas, no Tocantins, com advogados dos 2 lados trocando farpas que vez ou outra vazam para a imprensa, com um processo que envolve não só o reconhecimento da união, mas a possibilidade de uma divisão de patrimônio que pode chegar a valores expressivos de um dos artistas mais ricos do Brasil. E Amado Batista? Amado não comentou. A assessoria respondeu que ele não ia falar sobre o assunto. E ele seguiu fazendo shows, porque o palco para ele sempre foi o lugar onde a vida pessoal não consegue entrar. Liza Felizardo tem 24 anos. Ela foi para Palmas, no Tocantins, onde a família mora. Recomeçou a vida com o que restou, que não era pouco, mas também não era o que ela havia imaginado quando deixou Manaus 5 anos antes. Ela está nas redes sociais, viajou para Londres, aparece com o sorriso de quem está reconstruindo, devagar, mas com determinação. A jovem que havia chegado em Goiânia sem nome próprio, conhecida apenas como a namorada de Amado Batista, está construindo uma identidade que é só dela. O processo judicial segue.
A batalha pelo reconhecimento de união estável continua nos tribunais, e o resultado, seja qual for, vai definir não só o destino financeiro de Leisa, mas vai também estabelecer um precedente sobre o que significa conviver por 5 anos com alguém, usar aliança, morar junto, ser apresentada como companheira, sem ter nenhum papel assinado. Mas além da justiça, o que essa história deixa é uma reflexão que vai muito além dos 2 nomes envolvidos. Ela fala sobre o que acontece quando uma jovem, ainda adolescente, ainda sem terminar o ensino médio, entra num relacionamento com um homem 48 anos mais velho, que tem todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama e que dita as regras do jogo que ela está sendo convidada a jogar. Ela fala sobre dependência emocional, um assunto que ainda é tratado com vergonha, como se fosse fraqueza, como se fosse falta de caráter, quando na verdade é um mecanismo psicológico que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de idade, de inteligência ou de força de vontade. Ela fala sobre o custo invisível de abrir mão de si mesmo por um relacionamento, a faculdade que não foi, os planos que ficaram, os anos que não voltam. E ela fala também sobre Leisa, uma jovem que poderia ter saído dessa história em silêncio, com um acordo de R$60 mil que ele ofereceu, com a discrição que ele certamente preferia, e que escolheu falar, escolheu contar, escolheu dizer chumbo trocado, na frente do Brasil inteiro, sem pedir desculpa por isso. Isso exige uma coragem que muita gente subestima. E Amado Batista? Amado tem 74 anos, tem uma esposa nova, tem uma carreira que ainda lota shows, tem um patrimônio que sobreviveu a tudo, a multas do IBAMA, a batalhas judiciais, a filhos descobertos por DNA, a separações polêmicas. Mas tem também uma história que o tempo foi construindo e que ficou muito mais complexa do que qualquer música consegue resumir. Ele cantou sobre amor por décadas, e o amor, com tudo que tem de bonito e de difícil, de verdadeiro e de irresponsável, deixou rastros em mulheres que partiram, em jovens que abriram mão de muito, em histórias que o silêncio não conseguiu apagar. Essa é uma delas. E você, que ficou com a gente até o final, o que você sentiu com essa história? Você acha que Leisa fez certo em expor tudo publicamente? Você se identificou com alguma parte do que ela viveu? Deixa nos comentários. Essa é uma conversa que precisa ser tida e a opinião de vocês importa muito aqui. Se esse vídeo te fez pensar, te emocionou ou te surpreendeu de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz uma história nova, com respeito, com profundidade e com a verdade que a maioria prefere deixar escondida. E o próximo vídeo que a gente preparou para você é sobre uma crise que quase destruiu a carreira de Amado Batista antes que ela chegasse ao auge. Uma história de luta, de reinvenção e de um homem que se recusou a desaparecer quando tudo indicava que era hora de ir embora. Está aqui do lado esperando por você. Vai lá assistir, porque essa é do tipo que inspira. Até a próxima!